No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre polêmica, pessoal. Polêmica no setor dos fundos imobiliários, né? Aconteceram muitas coisas recentemente, vou citar algumas aqui, ó. Circuito das compras, teve a polêmica com a queda das cotações do hectare, teve uma transação entre o RDM e o Tordesilhas, teve o fundo Serra Verde, teve várias coisas que aconteceram nos últimos tempos, tá? Que o mercado ficou um pouco ressabiado, cheio de dúvida. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi entrar em contato com a gestão da Iridium, né, o IRDM11, chamar o Rafael Selegato, que é uma das pessoas que mais entendem de fundos imobiliários, né, de CRI do Brasil, e chamei para ele fazer uma entrevista aqui para a gente, e ele não fugiu da polêmica, tá? Respondeu todas as perguntas, deixou muito claro e não deixou pedra sobre pedra. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, isso é muito importante, tá? Mostra pro YouTube que esse é um vídeo relevante e é importante que a gente leve esse vídeo para todos os investidores de fundos imobiliários para a gente entender o que está acontecendo nesse momento e o tamanho das oportunidades que existem, tá? Então, comenta aqui para mim se você investe em fundo imobiliário, se você é cotista do RDM11, do hectare, diz aqui para mim que isso é muito importante e eu não vou ficar fazendo muita delonga aqui não. Vamos para os melhores momentos da entrevista do Rafael Selegato aqui para o meu canal no YouTube. Queria ouvir você um pouco sobre o nosso cenário econômico, né? A gente vê aí recentemente a inflação voltando para os 2 dígitos, né? Eu acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer e aconteceu, né? A gente, na minha opinião, a gente teve uma certa letargia aí do Banco Central e por mais que ele tenha feito o aperto monetário primeiro do que todos os outros bancos centrais, ainda assim permitiu que a gente perdesse a meta do ano passado e muito possivelmente perderemos a desse ano de novo. Como que você vê esse cenário de inflação, a atuação do Banco Central, a sua perspectiva para os próximos semestres? Queria te ouvir um pouco nesse sentido. Bom, vamos lá. Cara, desculpa discordar de você de novo. Não tem problema, Rafael. Na realidade, eu gosto quando as pessoas discordam de mim, porque desculpa, é assim que a gente acaba, né, tendo outras visões sobre o mercado. Desculpa discordar parcialmente de você, que eu acho que assim, o Banco Central, assim, eu concordo que ele não conseguiu cumprir as 2 metas, está correto, provavelmente não vai cumprir de novo esse ano, quem sabe ano que vem. Mas, como eu falei, ele foi o Banco Central mais rápido do mundo todo. E diferentemente de outras situações de inflação alta que a gente viveu no país, isso daqui essa situação não é uma especificidade nossa, é uma questão global. Então, para mim, acho que assim, nesse ponto, pelo menos hoje, o Brasil, na hora que você olha pelo menos assim de países que já trouxeram algum tipo de resposta para a inflação, o Brasil está na frente de todo mundo. Então, assim, por isso que eu discordo parcialmente do que você comentou ali, que assim, eu não acho que o Banco Central, assim, de certa forma, ele fez a função dele que, dado um problema global, a gente, pessoal, pelo menos a gente está na frente da grande maioria dos países para enfrentar esse problema, que hoje na minha opinião, o maior problema global é a inflação, sem dúvida nenhuma. Mas é uma inflação, como eu falei, com características diferentes, não é a especificidade de nenhum país que fez medidas descontroladas como a gente teve no passado, não é isso, é uma questão de cadeia global de suprimentos. Então acho que assim, talvez essa inflação não vai ser resolvida tão diretamente apenas com alta de juros, não é isso, né? Que se a gente levar o nosso juros para 20, ela vai resolver. Vai ser talvez mais resolvida quando a Covid acabar na China. E aí a China consegue voltar a exportar deflação para o mundo inteiro e beleza. Talvez ali a gente comece a ver uma volta da estabilização das cadeias de suprimentos e as coisas razoavelmente se normalizem de alguma forma. Eu acho que assim, pelo menos o Brasil hoje, ele está numa posição muito mais ativa nessa ponta de trazer alguma resposta para a inflação do que os outros países do mundo. Então, nesse ponto, eu vejo como positivo. Obviamente que não acho trivial, assim, acho que a gente tem um desafio grande ainda pela frente, mas se a gente não tiver nenhum outro efeito externo, nenhuma nova guerra, nenhuma nova onda de Covid e afins, etc., eu pessoalmente acho que a gente talvez tenha mais surpresas positivas até o final do ano do que negativas, tá? Obviamente, peço vênia aqui se não tiver nenhuma nova surpresa externa aí, que tem acontecido bastante nos últimos anos, mas supondo que a gente minimamente continue no que a gente já, no conhecido até agora,
eu acho que a gente pode ter mais surpresas positivas do que negativas, tá? Como um todo. Porque os outros países do mundo vão ter que seguir mais ou menos o que o Brasil fez, de fazer uma alta de juros mais intensa para conseguir segurar suas respectivas inflações. Então, acho que também você tem um efeito positivo para o Brasil ali de já ter feito boa parte dessa lição de casa aqui dentro. Provavelmente que a gente tem um efeito ainda, uma surpresa pela frente, que é a eleição, então é algo que vai trazer volatilidade para o mercado e tal, mas dependendo também de como for encaminhar as eleições, pode ser positivo também. Então, acho que vamos... Assim, eu nunca fui um cara muito otimista, tá? Acho que faz parte do meu jeito de ser nesse ponto com o Brasil, mas talvez eu esteja um pouco mais otimista que a maioria nesse momento. Falei. O Brasil é engraçado. O Brasil, eu sempre tive a impressão que assim, a gente sempre foi muito extremista. Ou a gente vamos bombar o país do futuro, juros de 2, ou a gente, o Brasil é uma bosta, não vale nada, juros de 30. Mas na verdade, se você pensar, pelo menos desde que eu acompanho o mercado, obviamente, infelizmente eu não tenho 100 anos de experiência, tenho só 15 anos de experiência nesse mercado, mas a gente é sempre um país medião no final do dia. A gente não é nem o céu nem o inferno, a gente é o medião. Por isso que, assim, hoje em dia que a gente está precificando talvez um cenário muito ruim, talvez eu esteja mais pro medião. Então, assim, a gente não precificava o cenário de Brasil com juros de 2, que a gente já falaram uma grande loucura. O Brasil nunca foi o país, nunca foi a Suíça. A gente também não é, sei lá, a Venezuela da vida, algum tipo. Sabe? Eu acho que a gente é um país medião. A gente vai, na minha opinião, continuar sendo medião. O medião um pouquinho melhor, o medião um pouquinho pior, mas medião. Então, pelo menos assim, é a forma como eu vejo isso. Então, hoje, como a gente está precificando um cenário muito ruim, talvez eu não seja tão pessimista assim e a gente tenha surpresas mais positivas do que negativas aí pra frente. Mais ou menos assim. Você acha que o mercado está precificando os ativos com um cenário muito ruim? Você acredita que a gente vai para o medião, utilizando suas palavras, e de ruim para medião não deixa de ser uma visão otimista. É positivo, não é? É estranho falar isso, mas... No fundo é otimista. No fundo é otimista. Então, você vê aí, então, que, sei lá, a gente está numa inflexão de juros, numa inflexão de inflação até o final do ano, e aí o mercado vai ver, poxa, talvez esses preços aqui, desses ativos, não façam mais sentido aqui, e a gente vai ter que precificar para cima. É mais ou menos isso que você está vendo? É exatamente isso. E o irônico dessa história toda é que na hora que você olha para ativos reais, como eu falei, os deals da Brookfield da vida e do Infinity Tower, estão acontecendo isso, na verdade. Os ativos financeiros não, ainda não, mas nos ativos reais estão acontecendo isso. Então, assim, eu gosto de acreditar que a Brookfield não é louca, ela sabe o que ela está fazendo. Então o cara sabe o que está fazendo, então aquele ativo deveria ter esse valor, entendeu? Então, acho que meio que nessa linha que do ruim para o medião é positivo. Gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho aí por que o fundo aportou nesse fundo que, só para contextualizar aqui para o pessoal, né? Um fundo que é para investidor qualificado, enfim, pouca liquidez e que, de fato, estava na mão de outro fundo imobiliário, né? Então, teoricamente, a gente pode imaginar que o Tord seria o detentor dessa operação e ela agora está na mão do IRDM11, né? Então, vamos lá. Só para entender um pouquinho. Claro, vamos lá. Na verdade, a história é o seguinte, a gente tinha um CRI na nossa carteira, um CRI que foi adquirido há mais ou menos uns 2 anos atrás, que é o CRI GPK subordinado, tá? O que era esse CRI? Esse CRI é um CRI que ele foi estruturado originalmente como sendo uma dívida para a empresa Gramado Parques, que é uma empresa que faz multipropriedade lá na região de Gramado, e hoje em dia é uma das maiores do país, nesse negócio de multipropriedades. Ele foi criado para ser uma dívida subordinada lá atrás, que, caso alguns critérios fossem cumpridos referente à evolução da empresa, essa dívida subordinada seria convertida em equity. Tá? E a nossa aquisição do Fundo Serra Verde nada mais do que a conversão dessa dívida do GPK subordinado em equity. Então, vocês podem ver aqui no relatório, tem a entrada do Serra Verde, mas tem a saída do CRI GPK subordinado, que seria essa conversão. O que acontece? Então a gente estava no processo de conversão desse ativo nas cotas do Serra Verde. O Serra Verde ele é um fundo que detém os ativos imobiliários da Gramado Parques, então ele é detentor de todos os hotéis multipropriedade
da Gramado Parques. E esses ativos estão performando, na nossa opinião, muito bem. Por quê? Como o mercado a gente deve ter acompanhado, mas assim, você teve uma explosão do câmbio muito alta, você teve uma reclusão muito forte por causa dos lockdowns. Desde que reabriu, o mercado de turismo nacional está bombando. Então a cidade de Gramado, por exemplo, bate recordes atrás de recordes de público na cidade, de crescimento. Então, consequentemente, esses ativos que estão lá nessas cidades hoje, que são negociados através da dinâmica de propriedade, estão performando muito bem. Você tem uma demanda muito alta por esses ativos, obviamente que você tem muitos distratos, você tem muita inadimplência, mas você tem muitas revendas também, então o net da operação, na nossa opinião, está sendo muito positivo. Então o Serra Verde é um fundo que detém todos esses ativos, obviamente que são ativos alavancados e tal, mas o fundo é quem detém esses ativos. E a nossa entrada foi exatamente a conversão do CRI GPK Sub. O que acontece é que o IRDM ele tem uma dinâmica de distribuição de resultado que a gente entende que é mais conservadora do mercado, que é a gente só distribui resultado realizado efeito caixa. Então a gente não distribui o resultado no efeito competência. O que acontece? Como a gente está vendo uma inflação muito alta nos últimos meses, vários dos nossos CRIs começaram a acumular resultado dentro deles mesmo, por causa que a geração de caixa deles não conseguia cobrir a inflação mais juros daquele período. Então, basicamente, você tem vários CRIs na nossa carteira que têm resultados acumulados dentro deles, e conforme se a inflação começar a arrefecer e a geração de caixa do ativo continuar, a gente vai conseguir distribuir todo esse resultado que está retido lá dentro. A gente até divulgou no nosso último relatório que tem algo como 42 milhões de resultado retido nos CRIs. O CRI GPK Sub não é diferente disso, ele era um CRI que tinha resultado retido dentro dele. Então, para nós, era mais eficiente contabilmente, em vez de eu fazer a conversão direta do ativo, então trocar o GPK pela cota, eu fazer a compra e venda. Então, eu vender o CRI e comprar a cota. Porque para mim era muito mais efetivo, eu conseguiria liberar esse resultado que estava retido dentro do CRI GPK Sub. Por isso que a gente fez a operação, em vez de fazer uma conversão direta, fazer a conversão através de uma compra e venda do ativo. Então, foi isso que aconteceu. Então, o fundo hoje, o Serra Verde, está na nossa carteira por causa da conversão do GPK subordinado, e basicamente foi isso que aconteceu. Só para eu entender aqui, Rafael, foi ventilado que essa troca, vamos dizer assim, teria ser feito com o Tordesilhas, né, o TORD 11. Sim. E foi isso mesmo, então, vocês venderam o CRI para o Tordesilhas e compraram deles as cotas do SRVD11 do Serra Verde, para que você fizesse o mesmo efeito, né? Ou seja, a conversão do CRI em cotas, mas de uma maneira fiscalmente mais eficiente, é isso? Exatamente. Foi exatamente. Obviamente que assim, a compra e venda foram exatamente nos preços e nas quantidades que eram regidas pela conversão, mas sim, foi exatamente isso. Tanto se você olhar, foi equivalente à entrada e saída do CRI contra a quantidade de cotas. E uma pergunta, né? Eu entendo que isso gerou valor para o cotista da IRDM, tá? Mas agora olhando pelo cotista do TORD 11, qual seria o intuito do Tordesilhas nessa transação? Eles tinham o benefício inverso, eles tinham um lucro retido na cota do fundo, então para eles era mais eficiente fazer a outra ponta da conversão, vender a cota e comprar o CRI de volta, e eles convertem o CRI lá dentro. Então esse era o racional era mais eficiente para as duas pontas fazer em vez de fazer a conversão direta, fazer a compra e venda do ativo. Entendi. Então, na realidade, os dois se ajudaram, os dois geraram valor para o cotista, então isso foi visto aí. Eu entendo que foi talvez mal interpretado pelo mercado. Eu acho que tem uma meia-culpa nossa também, que acho que assim, a gente deveria ter dado uma explicação, dado um disclosure no nosso relatório, explicando toda a operação, dado que é um tipo de operação não tanto usual, fazer conversão de CRI em equity. Então, acho que tem uma culpa nessa história também de talvez melhorar o nosso relatório para poder abarcar também essas questões, coisas diferentes que aconteceram dentro do mês. Acho que temos parte da culpa nisso, sem dúvida nenhuma. Olhando hoje para a carteira, né, do RDM11, a gente vê alguns fundos que estão envolvidos em uma certa polêmica de mercado, que é, por exemplo, a Hectare, HCTR11, o Devan, né, a Deva 11,
que estão envolvidos com o circuito das compras, né? E como o IRDM11 é um cotista relevante desses fundos, acaba que todos os cotistas de IRDM acabam tendo uma participação no circuito das compras indiretamente. Então, eu imagino que você já tenha explorado essa tese de investimento, que é envolta em polêmicas do começo ao fim, né? Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre essa polêmica do circuito das compras e como que você vê hoje a da CTR e DEVA11. Por quê? Porque você deve ter acompanhado, todo o mercado acompanhou, uma volatilidade muito grande nos últimos 30 dias nesses fundos, justamente por conta do circuito das compras, né? Então eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa volatilidade, se você vê que realmente isso pode trazer um problema muito grande para o fundo ou não. A gente queria ouvir essa opinião sobre essa questão. Claro, bom, vamos lá. Primeiro, só dar um overview geral sobre o que é o ativo CRI Circuito das Compras. Tá? Basicamente, o circuito de compras, o que ele é? Para quem é de São Paulo, quem conhece um pouco melhor a cidade, e até para quem não talvez conheça, o Brás. O Brás é possivelmente um dos maiores centros de compras populares do Brasil. É um grande formigueiro de gente, na verdade, porque vem muita gente, principalmente durante a madrugada, vai para o Brás, porque tem muitas lojas de fábricas lá, eles compram lotes de roupas e acessórios, etc., para revender em suas respectivas cidades, respectivos estados. Então, o Brás é um grande centro de compras populares, aí, referência no Brasil inteiro. Então, falei, literalmente é um formigueiro de gente. Assim, é muito movimentado a região toda ali. O que acontece você tinha um grande nível de informalidade na região. Falei, um grande centro de compras populares, muitos camelôs e afins. Uns tempos atrás, a Prefeitura de São Paulo, para tentar melhorar e organizar tudo isso, fez uma licitação para que fosse sendo desenvolvido um grande centro comercial mais bem estruturado, um grande shopping popular, efetivamente. Tá? E isso é o circuito das compras. O circuito das compras nada mais é que um grande shopping, muito grande, tá? Shopping que foi construído dentro do Brás para abrigar todo esse que a gente chama de feira da madrugada, que é todo esse centro comercial popular lá na região. O CRI foi desenvolvido exatamente para levantar dinheiro para construir o shopping. Tá? O shopping não existia, ele acabou de ficar pronto, ficou pronto no final do ano passado. E o CRI foi feito para exatamente isso, construir esse shopping. O que acontece? Para começar, você tem algumas questões que envolvem esse ativo. Primeira coisa, ele é uma licitação, tá? E como uma licitação, você tem questões políticas que envolvem uma licitação, como qualquer outra, como a gente teve no estado de Pacaembu, como a gente teve em diversos outros, que tem diversos interesses políticos, positivos ou negativos, quando você trata de ativos licitatórios ali. No circuito de compras não foi diferente. Você teve uma série de discussões, você teve CPIs envolvendo tal, e assim, até onde eu sei, você não teve nenhuma comprovação e condenação efetiva, mas você teve sim polêmicas envolvendo questões políticas atreladas a esse ativo. Na prática, o shopping foi construído, o shopping está lá, está operacional, é um empreendimento imenso, está lá, então assim, acho que assim, o objetivo do CRI de levantar dinheiro para a construção do shopping foi alcançado nesse sentido. Tá? Ele está lá, está operacional. O shopping é gigantesco, tá? É um empreendimento tremendo, só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano são 4.000 boxes. Boxes é o equivalente a uma stand de camelô mais arrumadinha, mas não deixa de ser isso. Esse é o box. E são, se eu não me engano, 1.400 lojas, aí sim lojas efetivas. Então é um shopping imenso no final do dia. O shopping está lá, está operacional, só que nesse período todo você também teve um adicional que foi uma Covid. Então, o que aconteceu no Covid? O custo de construção civil explodiu, prazos atrasados, obras civis todas foram atrasadas, então o circuito de compras não foi diferente. Você também teve um aumento de custo de obras, também teve um atraso de obras, etc. E ali, no caso do circuito de compras, teve alguns adicionais, porque, como eu falei, como é uma licitação, você sempre envolve o setor público, que torna tudo mais moroso e mais complexo. Bom, acho que dando um overview, basicamente é isso, tá? O shopping ficou pronto no final do ano passado, obviamente ele pronto mais ou menos, então dá muita obra acontecendo, mas ele estava minimamente pronto para começar a receber as operações, começar a receber o fluxo, e desde então está lá, tá na curva de maturação dele de um shopping normal, tendo obviamente esse viés de ser um shopping popular aí grande.
Então, essa foi a história do circuito de compras. Então, o que acontece ali? Então, o que a gente acompanha bastante, por ser uma posição relevante dos fundos que a gente investe, então a gente acompanha o ativo também. O que a gente vê? Você tem, sim, a demanda pelas lojas. Lá você tem duas dinâmicas. As lojas são vendidas, então você tem aluga onde você vende ponto da loja, etc. E os boxes são alugados, então você tem essas duas fontes de receita, por assim dizer. Você tem sim uma demanda pelas lojas, então as lojas foram vendidas, obviamente ainda tem vacância lá de lojas não vendidas, boxes a mesma coisa, os boxes estão sendo alugados. Só que é uma curva o shopping está nessa curva de maturação aí, como qualquer shopping que começou a operar, sei lá, 1 ano atrás. Então ele está nessa curva de maturação e obviamente teve estouros de custos, etc. Então assim, tem muita polêmica envolvendo o circuito de compras, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, tá? Mas eu acho que assim, você tem várias questões que envolvem o circuito de compras, e até hoje, no meu ponto de vista, é um excelente ativo. Então, assim, ele é um ativo que é localizado no Brás, que é possivelmente um dos maiores centros de comércio do Brasil. É um ativo único lá, assim, se você for, não tem nada nem parecido com o circuito de compras lá, com a Feira da Madrugada. Então, assim, é um ativo que, na nossa opinião, tem muito valor. É um ativo que ele tem todas essas complicações, aí não vou entrar no mérito se tem coisas ali que são verdades ou mentiras, já teve questões de processos, de fraude, já vários questionamentos ali envolvidos, até onde eu sei, não teve nada concreto que envolveu o empreendimento em si, no sentido de, poxa, já teve condenações provadas, etc, e tal, então o negócio está lá operando. Você tem essa maturação que está acontecendo. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é um ativo que tem muito valor, na minha opinião, e realmente vale. Assim, um shopping daquele tamanho operando full, com o potencial todo que ele tem, aonde ele está, assim, vale uma fortuna, na minha opinião, então, e tem um potencial enorme. Obviamente que ele está nesse processo todo dele de maturação, que foi atrasado por diversos fatores, como eu comentei aí. Então, assim, na minha opinião, é isso. Na minha opinião, assim, tem muita gente que fala, não, que lá não vale nada, que lá é uma grande fraude. Até hoje não me convenceram, pelos dados que eu vejo, pelo que eu fui lá. Eu já visitei o shopping algumas vezes, assim, tá lá, o negócio tá operando, pode falar o que quiser, tá lá, entendeu? Assim, nada mais para mim comprovatório que, assim, antes não existia um shopping, hoje o shopping tá lá, e é gigantesco, e tem gente andando, e tem, mas não tá full operando? Não tá. Se você me falar um shopping que tá em 1 ano de operação, completamente ocupado, operando 100%, e saindo de uma pandemia, também não conheço nenhum desse tipo. Então acho que assim, tem um pouco dessa linha. Eu acho que tem polêmicas. Acho que ele, no caso aí, falando diretamente do HCTR, do DEV, etc., assim, tem umas questões ali que, na nossa opinião, também nos deixaram desconfortáveis. Você tem tem conflitos de interesse ali, porque você está dentro do equity, você está na dívida e tal. Isso é um negócio que nos deixou desconfortáveis também. Esse é um dos motivos pelo qual a gente não acompanhou os follow-ons deles há bastante tempo. A gente não acompanhou nos follow-ons, não aumentou as posições, reduziu bastante a nossa posição que a gente tinha nos fundos. Mas, assim, já ouvi muita gente falando que o ativo não está lá, uma grande fraude. Mentira, o ativo está lá, existe, está operando, tem valor, na minha opinião, muito valor. Acho que tem potencial de se tornar um dos shoppings mais valiosos de São Paulo, para ser muito sincero, aquele negócio. Que, assim, é muito único o Brás. A região ali ela é extremamente única. Então, acho que tem muito potencial, mas acho que, assim, tem muita polêmica. E eu falei, nada soberano além do tempo, para dizer se é só polêmica ou se tem fundamento lá. Até agora eu não vi nenhum fundamento real, comprovado, que falasse que aquele ativo realmente tem um mega problema. Tá? Então, assim, por enquanto, na minha cabeça, é mais polêmica do que fundamento. E, então, Rafael, antes de você fazer a próxima pergunta, Lucas, só queria explorar um pouquinho mais um que o Rafael acabou de falar, que ele falou que, né, não acompanhou os follow-ons da Hectare, enfim, e esse foi um ponto que o mercado bateu muito, né, que é o suposto conflito de interesse a partir do momento que o Hectare tem participação nas duas pontas, né, ao mesmo tempo que ele tem o CRI, né, ou seja, ele tem um recebível, ele também faz parte do equity, né, ou seja, da posse do imóvel, né. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, Rafael. Você vê isso de fato como um conflito de interesse? Você vê que isso pode, de alguma maneira, colocar os cotistas do Hectare em uma situação difícil?
Queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão. Acho que, vamos lá, o conflito de interesse, assim, existem várias questões de conflito de interesse. Isso é inerente a vários negócios. Então, assim, quando um fundo investe em outro fundo gerido por ele mesmo, você tem conflito de interesse. Quando um fundo compra um ativo que é de uma SPE dele, é conflito de interesse. Quando compra um CRI que é de uma securitizadora que é dele, você tem N conflitos de interesse. Conflito de interesse existe. E existe, assim, em vários dos fundos que a gente vê. Se eu não me engano, muitos dos fundos hoje têm aprovação de conflito de interesse exatamente por isso, porque o conflito existe. Tá? Então, esse é um ponto. A questão é como você lida com isso, como que os fundos lidam com isso e como que isso vai afetar as decisões dos fundos. Então, assim, tem muitas situações onde você tem um conflito de interesse, mas isso de forma nenhuma impacta negativamente o fundo, e em muitos casos é até positivo, porque normalmente o conflito de interesse existe quando você tem algum ativo que de certa forma é atrelado a você de alguma outra forma, então você tem um conflito de interesse ali. Só que ninguém melhor para conhecer aquele ativo que você, que era dono dele mesmo. Então, assim, você tem uma informação perfeita, você conhece o histórico, assim. Então, assim, em muitos casos, o conflito de interesse, de certa forma, ele é até positivo. E aí, usando, por exemplo, voltando aí ao caso do Deva, Hectare, etc., vamos pegar, por exemplo, a Fortsec, que tem controladores em comum com as gestoras. Esse conflito de interesse sempre existiu e, na minha opinião, nunca foi um problema. Por quê? A securitizadora faz um excelente trabalho de acompanhamento, e ele, natural, ele tem um conforto muito maior na securitizadora dele, que está dentro de um mesmo controlador e tal. Ele tem um conhecimento muito maior e muito mais profundo, muito mais confortável daquele prestador de serviço, então acho que era extremamente positivo isso daí. Isso não quer dizer que o conflito não existe, o conflito existe, está ali, mas foi lidado de uma forma que, na minha opinião, agregou muito mais valor do que destruiu valor. Tá? Então, assim, não é que o conflito não exista, tá? Assim, eu acho que muitos dos fundos hoje que têm a aprovação de conflito de interesse, muitos eles têm conflito, o conflito existe, mas tem alguns que lidam melhores, outros que lidam piores com relação a essa situação, entendeu? No caso deles especificamente, vai depender muito de como é que tudo isso vai evoluir. Então, assim, imagina, se pega vamos voltando ao exemplo do circuito de compra. Como eu falei, na minha opinião, é um excelente ativo. Quando ele estiver operando integralmente, full, rodando e tal, beleza, bonitão, tem potencial de ser um dos, se não o principal shopping, ou shopping mais valioso da cidade, tem potencial de ser um dos ativos mais valiosos da cidade. O cara tem a dívida e tem o equity, pode ser que ele tenha um ganho excepcional no equity, pode acontecer, entendeu? Porque se o ativo performar, como eu imagino que eles devam acreditar que o ativo vai performar, pode ser que ele tenha um excelente ganho no equity, pode ser que não, pode ser que o Covid volte, o shopping feche, não consiga entregar. Então, assim, acho que, na minha opinião, pelo menos hoje, não tenho. Acho que o conflito existe, ele existe. Como que esse conflito vai ser lidado, aí o tempo vai dizer. E se isso vai ser algo positivo ou negativo para o cotista no final, né, no final das contas. Mas você pega, por exemplo, eu falei, o cara tá no equity, na dívida da operação, ninguém melhor para conhecer aquela operação do que ele. Entendeu? Ele tem uma informação excepcional de estar nas duas pontas, de controle do ativo e tal. E se o negócio der certo, poxa, excepcional, vai ser um baita resultado. Se o negócio der errado, você tem um problema de equity e de dívida. Mas, o que eu quero dizer, o conflito existe, vamos ver como é que isso vai ser lidado para ver se isso vai gerar ou destruir valor. Agora eu queria te perguntar, você gostou da entrevista com o Rafael Selegato? Tá? Então esse é apenas alguns trechos de uma entrevista de mais de 1 hora que está disponível no Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. Tá? Então caso você queira ver não só essa entrevista, mas muitas outras que existem lá, tem curso de investimento, carteira recomendada, tem um monte de coisa, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa ativar a sua conta lá no Cashflix por 30 dias pagando apenas R$1 para que você possa conhecer tudo que a gente pode oferecer para você, tá bom? Comenta aqui para mim quais outros gestores vocês gostariam que eu entrevistasse, trouxesse para vocês aqui no YouTube. Veja que o Rafael Selegato, como eu tinha prometido, não deixou nenhuma resposta no ar, né? Foi direto nas
polêmicas referente a hectare, Tordesilhas, circuito das compras, Serra Verde e tudo mais, tá? Então, comenta aqui para mim onde você acha que existe polêmica nesse momento. Pode ser em fundo imobiliário, pode ser em ações, que a gente vai buscar a resposta para vocês, tá? E compartilha esse vídeo com alguém que investe em fundo imobiliário, tá? Tenho certeza que muitas das perguntas que a gente respondeu aqui hoje são perguntas que ele tem na cabeça, então ajude o seu coleguinha, ajude o seu amiguinho investidor a saber mais sobre esse importante mercado e importante informações que estão circulando e talvez ele não esteja atento. Tá? Não esquece de deixar seu like é muito importante para mim. Se inscreva no canal e ative a notificação. Tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.